14 horas e 7 minutos da segunda-feira, dia 16 de novembro de 2015. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa não só o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também trazer as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar, trazendo entre essas novidades, sobretudo, a medicina e a saúde e a física quântica. Eu fiz a chamada hoje para o tema de hoje, que é a depressão, que está com índices absolutamente assustadores. E eu quero agradecer as pessoas que estão divulgando o programa e estão curtindo, como Igor Lourenço Casalenho, Cordeiro de Colchões Magnéticos, Thales Soares, Tola Hurtado Velez, Jardelson Brito, Marcos Holt Fernando, que estivemos junto no Congresso Internacional de Fronteiras da Saúde Quântica, Duda Braga, a Ceissa Santos, Mônica Mendonça, e tem mais pessoas curtindo aqui, o Marcelo Mamoni, enfim, muitas pessoas curtindo o nosso programa, pelo qual eu agradeço, além de tudo, não só a curtição, mas também a divulgação do nosso programa. Eu vou abrir o programa de hoje com uma frase da sabedoria céltica, que eu gosto muito. Quanto maior o seu destino, maior o preço. Uma frase indicada, inclusive, para as pessoas que sofrem, tiveram ou têm depressão. Diz a frase: às vezes pensamos que porque a estrada é difícil, o resultado final não vai valer a pena. Nós consideramos a possibilidade de desistirmos e sucumbirmos ao caminho mais fácil. Mas, como este provérbio nos lembra, nada que vale a pena foi alcançado através da facilidade. Nada é fácil. Eu convido o teleinternauta a visitar meu site, dar um like no pé da página, divulgar no Facebook, no Google+, se gostar, obviamente, e achar que tem conteúdo que vale a pena. Eu sou suspeito, porque já que eu faço, eu gosto das coisas que eu faço, eu sou muito exigente comigo mesmo, eu tenho um nível de exigência muito grande comigo mesmo e eu gosto de fazer as coisas da melhor maneira possível. Nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente ajusta com o que o universo espera da gente, mas a gente se esforça no sentido de fazer o melhor possível. No site tem lá Crônica de uma Depressão Anunciada. Eu iria mostrar aqui, mas estamos com um pequeno probleminha no TriCaster, que o James Stewart genialmente está tentando resolver. Quem sabe até o final do programa a gente consegue, aí eu mostrarei o site. A outra câmera está funcionando aqui, Marcelo. Crônica de uma Depressão Anunciada. Também acho que está precisando ajustar, Marcelo. Beto acorda cedo e bem disposto. Entra em seu carro meia vida, pneus meia vida, óleo do motor meia vida, embreagem meia vida, tanque de combustível 3/4 e parte para uma viagem longa vida. Do sul ao norte. Passa no posto e só calibra o que sustenta o veículo no chão. Volume alto, rádio rock, garganta no último volume. Quase afônico de gritar, não segura a ânsia pelo novo caminho. Ânsia pelo novo caminho, ou seja, ansiedade. Vidro médio baixo permite que o vento primaveril intrometido adentre sem cerimônias. Os cabelos, já habitualmente em desalinho, pululam ainda mais. O olhar nas marginais perde-se naquela ânsia a explorar o futuro rumo à estrada. Mas esqueceu alguns detalhes e só acelerou, sem respeitar os limites da máquina. Assim, o óleo fino começa a rarear no motor, falta água para a refrigeração e o veículo começa a ressentir-se. A lâmpada do óleo acende no painel e o ponteiro da temperatura sobe. Somente alguns quilômetros à frente é que Beto percebe tais reclamos da máquina. Ele para no primeiro posto que aparece, já na autoestrada avançada, e espera um pouco o motor esfriar. Coloca água e apenas completa o óleo e esperar esfriar mais o motor. Parece que está dando ainda problema, Marcelo. Quando aparece aqui, parece fora de foco.
Segue pisando firme na estrada, a luz do óleo apaga, mas ele fica descontente. O ponteiro do calor abaixa, mas ele está louco para subir de novo. E Beto acelera, acelera, acelera ainda mais. É mais ou menos isso o que acontece na depressão. O corpo vai dando sinais, estressando, estressando, até que algo de salutar desliga a chave geral. Agora tá legal. Desliga a chave geral. E aí a pessoa, acontece o quê? Deprime. Nada contra, é importante que se diga, os antidepressivos alopáticos, que defendem com prazo de começo e fim de toma. Senão, torna-se crônico e viciado o paciente, que acaba acelerando ainda mais uma máquina que está precisando parar e fazer uma revisão geral, ao invés de seguir ladeira acima. Isso aqui é uma crônica que eu escrevi, fazendo uma óbvia comparação com um carro, com um veículo, porque outro dia, num seminário de medicina BIT, medicina alemã, um médico no corredor falou exatamente isso, me chamou muita atenção. A depressão ocorre quando se desliga a chave geral. Ou seja, você está indo tão errado na tua própria vida que alguma coisa da consciência, alguma coisa do seu próprio corpo físico vai lá e dá uma desligada na chave, que é para você parar mesmo e fazer um reinventário do que você está fazendo na sua vida. O que você está fazendo com a sua vida do ponto de vista profissional, emocional, mental, espiritual, enfim. Você está tendo qualidade de vida, está tendo bem-estar, está se realizando enquanto pessoa, mesmo com problemas, todos nós temos problemas, todos nós passamos por fases tristes, todos nós estamos suscetíveis a nos sentir deprimidos. Isso ocorre e não é nada de grande problema. O fato é que quando isso se cronifica, e aí a medicina alopática apenas dá a medicação para melhorar, o que eu sou favorável em alguns momentos, mas que não se pode cronificar. Em 2002, quando eu me formei na especialização em psicopatologia, estavam sendo lançados no mercado uma espécie de medicação, a gente estudou na farmacocinética e na farmacologia naquele período, dos inibidores de recaptação de serotonina. Ou seja, a serotonina ela deve entrar numa vesícula e ficar lá disponível para quando precisar ela sair dessa vesícula e ir para o sistema nervoso central. Esse inibidor de recaptação faz com que a serotonina não entre na vesícula, não fique na vesícula e fique sim disponível no sistema nervoso central. É mais ou menos esse carro, né, que está meia vida, está com óleo fino, está faltando água, e está correndo, e está forçando uma barra, e aí você está acelerando, 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 fazendo com que essa máquina funcione mais. Obviamente vai dar problema ali na frente. Muito bem, este é o tema do nosso programa de hoje. O chat aqui na AltV, eu não sei se ele está online aqui, não estou conseguindo acessar. Eu peço para as pessoas que quiserem falar comigo, mandar alguma mensagem em relação ao programa, encaminhar alguma dúvida, ou crítica ou sugestão, eu vou colocar aqui na minha página do Facebook, João Carlos Baldan, no ar, perguntas e dúvidas por aqui. Salutes salutes, vírgula, depressão e acupuntura. Eu peço para o Marcelo, que está no nosso Twitter, colocar nosso primeiro slide no ar, por gentileza, Marcelo, depressão e acupuntura. Estou com a chamada aqui no Face, vocês, por favor, podem entrar e fazer os seus comentários, críticas e sugestões. Pois bem, este é o primeiro slide, que é praticamente a chamada, como essa moderna medicina ancestral pode auxiliar no tratamento da depressão. Por que eu resolvi fazer este programa? No próximo slide, a gente pode conferir uma matéria que foi publicada no jornal Estado de São Paulo em agosto do ano passado. Agosto do ano passado, vejam só esse dado. Mortes por depressão cresce 705% em 16 anos. Esse levantamento foi feito pelo jornal Estado de São Paulo, com base nos dados do sistema de mortalidade do Datasus. Inclui casos de suicídio e outras mortes motivadas por problemas de saúde decorrentes de episódios depressivos. No ano passado também tivemos uma triste
morte, de suicídio, próximo slide por gentileza, Robin Williams, de 63 anos, se matou, provavelmente por conta de depressão e dependência química. Em 1996, 58 pessoas morreram por causa de problemas associados à depressão. Em 2012, há 3 anos atrás, eram 467 mortes. Um dado absurdamente alto. Isso mostra, próximo slide, por gentileza, o número de suicídios. Teve um aumento também significativo aqui no Brasil, de 6.743 para 10.321 mortes no período. Uma média de 28 mortes por dia. Imagine você, naquele ano, 28 mortes, em 2012, 28 mortes por dia por conta da depressão. Isso sem falar que a depressão também, na maioria dos casos, não consta do atestado de óbito, porque se causa que a pessoa se matou, mas não fala que por conta da depressão. No atestado de óbito geralmente não contém estas causas. Aqui no Brasil, a terceira idade, próximo slide, por gentileza, reúne estatísticas preocupantes. Os maiores índices de mortes por depressão concentrado na terceira idade, com pessoas de mais de 60 anos, ápice depois dos 80. Entre 96 e 2012, o ano desse estudo, o suicídio cresceu 154% na faixa etária após 80 anos. No próximo slide tem uma declaração do professor Miguel Jorge, professor associado de psiquiatria da Unifesp. Abre aspas, como você pode ver, o assunto é mais discutido hoje, há mais procura por atendimento médico e mais diagnósticos. Mas também está provado por estudos epidemiológicos que a incidência da depressão tem aumentado nos últimos anos, principalmente nos grandes centros. Podemos pular o slide, o professor Jorge explica que além do componente genético, que pode predispor algumas pessoas à doença, fatores externos da vida atual, como estresse, grande competitividade, podem favorecer o aparecimento da doença. Pode voltar aqui para mim, Marcelo, por gentileza? Geralmente a medicina fala muito em questões do estresse e da genética, né? Como a genética fosse uma sentença que você não pode mudar. E a física quântica tem demonstrado, né, por uma série de fatores, que realmente a genética pode sim ser mudada, né? A gente pode ter modificações bioquímicas por intermédio de uma série de coisas, né? A Cládice Felizardo chegou, seja bem-vinda, Cládice, estamos aqui falando sobre depressão e acupuntura, seja muito bem-vinda. Na verdade, não é só a genética, isso também pode, claro que tem um fundamento, mas você pode modificar essas condições genéticas por uma série de coisas, né? Pela nutrição, pela homeopatia, pela acupuntura, pela ortobiomolecular, pela descontaminação de metais tóxicos, pela descontaminação de vírus, bactérias e protozoários. Eu mesmo tenho boas experiências de tratamento com depressão, com acupuntura e desintoxicação de metais tóxicos, inclusive de pessoas ligadas à área médica. Médicos, tenho tratado médicos que tiveram depressão e a pessoa inclusive me mandou uma mensagem, tipo assim, o que você fez, né? Em 3 semanas praticamente, a depressão de 12 anos eu já não estou sentindo com a mesma intensidade. Ou seja, há componentes importantes que devem ser verificados em relação à intoxicação de metais, sobretudo, né? Também vírus e bactérias, a questão da toxoplasmose, estima-se que 80% das pessoas tenham contaminação por toxoplasmose, que tem ovocistos, inclusive, instalados já no cérebro. Com a Aurameter, dá para você verificar se existe e dá até para localizar onde é que está esta contaminação. Tem remédios quânticos, produtos quânticos hoje para descontaminar, para parar, desativar a ação desses vírus e bactérias. Tem a acupuntura, tem a homeopatia. Eu brincava muito no meu curso de psicopatologia,
quando eu tinha aquelas mesas redondas para falar sobre depressão. Então eu ia ao psiquiatra e falava, não, é uma questão de psiquiatria, questão do Freud, é complexo de Édipo, etc. E o geneticista falando exatamente isso, não, tudo genético, etc. e tal. Aí o biólogo falava, não, é uma questão celular, tem a ver com síntese de determinadas proteínas, de neurotransmissores, etc. E eu me levantava, como sempre, né? A gente precisa ser um pouco crítico, um pouco guerreiro até, para ter essa energia para fazer crítica, inclusive. E eu falava assim, olha, tudo bem nessa mesa redonda, todos têm razão, mas eu quero ouvir um budista, eu quero ver um pai de santo, eu quero ouvir um padre e um pastor evangélico, porque todos eles vão falar também outras coisas. E aí é o que eu me questionava naquela época, eu falava, bom, quem está certo? Né? De todos eles estão falando, todos com fundamento bastante importantes, e quem está certo? Na verdade, todos estão certos, né? Agora, o que vai ser importante? Nós, tratadores, nós, terapeutas, nós, curadores, na minha humilde opinião, temos que sair do nosso trono de todo-poderoso, de sabe-tudo, e colocar neste local o paciente. Sabe por quê? Obviamente, é que todas essas técnicas funcionam e vai funcionar de uma melhor maneira para uma pessoa ou para outra pessoa, segundo sua própria história, segundo a sua conotação, a sua etiologia da patologia, a origem da doença e como que ela se desenvolveu. Quais são os traumas, pode ser psicologia, aliada à homeopatia, psicologia com acupuntura com desintoxicação de metais, enfim, há um leque de possibilidades para serem colocadas em prática de acordo com a história do paciente. Todas funcionam? Todas funcionam. Todas são boas? Todas são boas. Como o paciente vai reagir à técnica é que a grande sacada do terapeuta, do médico, do psiquiatra, do psicólogo, enfim, esse será o nosso grande desafio. Este é o nosso grande desafio. Às vezes as pessoas me escrevem e falam, pô, mas isso aqui, mas e isso? Né? Querem colocar regras gerais para tratar as pessoas. Nós precisamos sair das regras gerais e caminhar para um atendimento individual. Cada paciente é um paciente. Você tem a sua história. E a acupuntura é muito bacana nesse sentido, porque ela pode tratar a enxaqueca de duas pessoas com os mesmos sintomas, doendo na mesma região, com receitas de pontos absolutamente diferentes, porque esses pontos vão variar de acordo com o estado energético, fisiológico e emocional de cada paciente. Eu espero ter sido claro nisso, no sentido de falar que o tratamento deve ser individual. A homeopatia é boa, a acupuntura é boa, a terapia ortobiomolecular é boa, a BIT alemã é boa, a alopatia é boa, o pai de santo é bom, o passe espírita é bom, a oração budista e o mantra budista é tudo bom, é tudo bom. O que vai servir para cada paciente é que é a grande sacada do terapeuta. A Juliana Moquedessi também está curtindo o nosso programa, seja muito bem-vinda. Dúvidas, sugestões, críticas, por favor, pelo Facebook. A depressão pode ser genética? Pergunta Cláudice Felizardo, acho que ela chegou agora há pouco, e a gente estava comentando exatamente isso. Há uns componentes genéticos, sim, que podem influenciar, mas como eu disse, a terapia ortobiomolecular, a acupuntura feita preventivamente, a homeopatia feita preventivamente e a própria nutrologia pode fazer com que esses genes não se manifestem ou se manifestem de maneira menos intensa. E aí, nesse caso, pode se tratar inclusive com a alopatia. Eu vou pedir para o Marcelo dar mais um slide para a gente ver mais uma declaração do professor Miguel Jorge da Unifesp. Um estilo de vida estressante, uso de drogas e álcool, insatisfação em diversas áreas são fatores de risco para a doença. Isso explica um pouco a Cláudice Felizardo. Fazer escolhas pessoais e profissionais que ajudem a controlar esses fatores é uma forma de prevenir a depressão. Volta aqui para mim, Marcelo, por gentileza. São duas frases importantes que eu quero destacar
declaração do professor Miguel Jorge da Unifesp. Primeiro, fazer escolhas pessoais e profissionais que ajudam a controlar os fatores que podem gerar a depressão. Ou seja, voltando àquela crônica do carro que está meia boca, né? Sendo acelerado, e não fazendo escolhas pessoais e profissionais que vão gerar a depressão. Aí a pessoa está deprimida, fazendo da vida uma porcaria, e aí começa a tomar antidepressivo. Aí fica parecendo aquele bicho hiena, né, que come uma determinada substância, que eu não quero falar aqui, e fica rindo o tempo todo. E é isso que, infelizmente, quando as pessoas cronificam antidepressivos baseados na inibição da recaptação de serotonina, acaba acontecendo. Porque os fatores que geraram a depressão continuam, o mau emprego, o mau casamento, o mau relacionamento com as pessoas, má realização enquanto pessoa, má busca espiritual, totalmente desencontrado em relação a tudo e a todos, né? Totalmente desencontrado, e começa a tomar só o remedinho para que fique alegre e contente. No meu modo de entender, isso pode ser momentaneamente, em crises de depressão muito profunda, tomar essa medicação sim, mas a partir do momento que começa a sair disso, precisa sim uma autorreformulação. Buscar na própria vida o que lhe faz ser pessoa, o que faz ser feliz, o que te faz realizar-se enquanto membro integrante do próprio universo, segundo eu entendo. Essa é uma interpretação absolutamente pessoal, eu não me considero nenhuma autoridade, mas eu tenho um curso de especialização em psicopatologia e a minha monografia no final do curso foi acupuntura e depressão. E eu, como sou atrevido, bastante atrevido, eu defendi Carl Gustav Jung, né, um discípulo de Freud, que depois rachou com o Freud, na Universidade de São Paulo, onde é conhecido a prevalência, né, a aceitação, a amizade, enfim, a admiração por Freud. E eu ainda consegui tirar 8, pedindo para pessoas, inclusive psiquiatras bem radicais, para fazer a correção do meu trabalho de final de ano, né, do meu TCC. No próximo slide a gente fala, acupuntura para que é? Para enxaqueca, dor de coluna, pressão alta, diabetes, pode ajudar a trabalhar a tireoide, inclusive pode ser um bom remédio para a memória. Enfim, a acupuntura pode ser tudo isso, mas ela é além disso, ela vai além disso. Aliás, muito além disso. No próximo slide eu faço uma chamada. A acupuntura trabalha aspectos mais profundos e fundamentais da existência. Obviamente que trabalha com aspectos mais profundos. No próximo, a antiga medicina tradicional chinesa ajuda o homem moderno nos seus aspectos físicos, psíquicos. Aliás, eu tinha até colocado, eu retirei por conta desse programa, mas também até nos seus conflitos espirituais. Por isso que eu coloquei embaixo, auxilia no processo de iniciação. O que é o processo de iniciação? Próximo slide, Marcelo, por gentileza. Mergulho em si mesmo. Ficou meio fora de foco aí, é mergulho em si. Na verdade, esse mergulho, né, exige solidão, exige viver no aqui e no agora, saber quem você é, o que está fazendo aqui, o que você pode gerar de bem para o universo e auxiliar as pessoas, auxiliar o próprio mundo a ser o que realmente é. A Cláudia já está correndo aqui. A depressão está associada a qual órgão na visão da medicina chinesa? Aguenta aí, segura o tchan aí, Cláudia. Calma que chegaremos lá. Vamos devagar. No próximo slide tem uma pequena apresentação minha. Eu sou o João Carlos Baldan, acupunturista pela ABA. Já fui diretor da ABA e professor do curso de formação em acupuntura. Tenho pós-graduação lato sensu em acupuntura pela Faculdade Dr. Leão Sampaio, ABA e IBRAU. E especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Eu trabalho, entre outras coisas, com terapia floral, massoterapia, fentosa, tratamento quântico frequencial. Eu sou jornalista de formação e também gosto de escrever, estou preparando livros. Próximo slide, Marcelo, por gentileza. Hoje a medicina está assim.
a robótica, os computadores, as imagens, tudo isso e o paciente apenas deitado na maca para grandes intervenções de imagens, né, para a pessoa ver o que está acontecendo no corpo físico. No próximo slide eu faço um resgate do médico antigo, aquele que sentava. Eu gosto muito dessa cena porque o médico está meditando, ele está pensando, ele está avaliando o paciente. Eu gosto dessa cena porque é isso quando a gente pega o pulso do paciente no consultório, a gente olha no olho, a gente percebe a respiração, a gente percebe o quanto que ele está falando de verdade, o quanto que ele está, não mentindo, mas escondendo talvez alguns determinados estados para que não confesse ou queira esconder coisas mais profundas da própria existência que de repente está ali a própria cura ou aonde devemos trabalhar. No próximo slide, uma homenagem aos nossos índios que estão trabalhando praticamente aí com a fitoterapia, nos deixaram bastante, uma herança bastante interessante para nós. Hoje a fitoterapia deve ser amplamente utilizada, inclusive nos processos de depressão. No próximo slide eu coloco alguns pontos da medicina ayurvédica, muito parecido com alguns pontos de acupuntura, mas isso não é medicina chinesa não, tá? Esses pontos é da medicina hindu, são pontos importantes aí para a massagem ayurvédica e que são ligados a meridianos de acupuntura, assim, muito próximos, bexiga, vasoconcepção, pulmão, circulação e sexualidade, enfim. Vários pontos aí são utilizados também na medicina chinesa. No próximo slide, a interpretação da medicina ayurvédica segundo temperamentos, né? Misturando os 4 elementos da alquimia com os tipos das pessoas Kapha, Pitta e Vata. No próximo mostra os egípcios também preparando as suas poções. No próximo, que é mais a minha praia, a China, o primeiro continente do mundo, pelo menos na nossa era. E em seguida, as nossas ferramentas principais, ou seja, as agulhas. Para chegar um pouco na medicina, não sei se vai dar tempo da gente falar tudo o que eu pretendo hoje, mas eu quero avisar o nosso internauta. Pode voltar aqui um pouco para mim, Marcelo? Na próxima segunda-feira, dia 23 de novembro, eu vou entrevistar o Alexandre Távola. No dia 30 de novembro, o Dr. Naif Tadeu. O Dr. Cáter vai voltar ao nosso programa dia 7 de dezembro. No dia 14 de dezembro, eu vou entrevistar uma veterinária carioca, Leniane Nogueira, que tem trabalhado com produtos quânticos da Quantum Bio, com excelentes resultados com animais. E no dia 21 de dezembro, talvez eu dê a segunda parte desse programa de hoje, porque realmente tem muito assunto para a gente tratar. Eu vou falar brevemente um pouco da história da medicina alopática, vou dar uma introdução em relação à acupuntura e como é que ela trata, mas as entidades viscerais, que é a base do tratamento da acupuntura para a depressão, talvez eu tenha que dar continuidade no dia 21 de dezembro, ok? Então já coloquei a agenda do nosso programa também para você. E quero lembrar que o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância que já é amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Aproveitando rapidamente o nosso intervalo de conteúdos, a gente havia programado um workshop sobre FT pela segunda vez, porque o primeiro foi um grande sucesso, que seria realizado no dia 28 de novembro. Mas muitas pessoas têm que viajar, muitas pessoas estão com compromissos, essa correria de final de ano e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo no Brasil e no mundo. Então nós adiamos esse workshop para o dia 19 de março do próximo ano. Se você tiver interesse, avise-me por e-mail clinica@jcbaldan.com.br. Eu peço para o Marcelo, se tiver o nosso GC aí, por gentileza,
ou mande um WhatsApp, o telefone da clínica, né, 5594-7736. Você pode mandar uma mensagem por intermédio do site www.jcbaldan.com.br. Aliás, eu reformulei esse site, eu peço que você vá lá, dá um like, né, divulgue, para ajude a divulgar nosso trabalho. Tem lá um formulário de comunicação, você pode mandar um e-mail, eu vejo diariamente, respondo. E tem o celular para mandar o WhatsApp, que é o 94806-3444. 94806-3444. Muito bem, voltando ao início do desenvolvimento do pensamento cartesiano, que infelizmente, newtoniano e cartesiano, que infelizmente toma conta hoje da medicina. No próximo slide tem Isaac Newton, cientista inglês, físico, matemático, mas também astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo. Foi um importante físico e matemático que desenvolveu a observação newtoniana da própria natureza, estabeleceu as 4 leis de Newton, as 3 leis de Newton, a terceira lei é fabulosa, inclusive a história da gravidade, etc., foi por conta dele. No próximo slide nós falamos de Descartes, que viveu de 1596 a 1650, filósofo, físico e matemático francês. Muito conhecido também por Renato Cartesius. É o que a gente também estuda na física, né? Os famosos gráficos cartesianos, né? A gente faz aqueles gráficos em várias palestras, a gente utiliza o conhecimento desse cidadão. O que eu vejo como um grande pecado da ciência médica é isso. Consultas, indicações alopáticas são uma das possíveis abordagens médicas, porque existem outras. Volta um pouquinho para mim antes disso, Marcelo, daqui a pouco a gente volta nesse slide. Porque é exatamente isso que eu vejo, que infelizmente acaba acometendo não só o ensino, mas também a prática do ensino, da prática médica, prática terapêutica. Porque quando eu não conheço o ser, eu não conheço a pessoa, eu preciso criar determinados tipos de atendimento, protocolos de atendimento, receitas de pontos. Isso são importantes, né, para fundamentar o conhecimento, mas a gente não pode ficar só baseado neste tipo de conhecimento cartesiano. Estabelecer pontos para tratar a depressão para todo mundo, por exemplo. Não é assim que funciona. Há uma série de pontos indicados: circulação e sexualidade, pulmão, rins, coração, né? Fígado, enfim, nós temos que tratar a pessoa como um todo, equilibrando a pessoa como um todo, com alguns pontos, obviamente, indicados para tratar a depressão, isso já vai ajudar bastante. Mas cada receita de ponto deve ser adequada, estimulada para cada paciente. Cada paciente tem que ter um tratamento único, como eu disse. Voltando nesse mesmo slide, pecado da ciência médica, por favor, Marcelo. Consultas atuais e indicações alopáticas são uma das possíveis abordagens médicas. Há outras baseadas nas medicinas ancestrais, que inclui a fitoterapia, indígena ou não, a medicina da floresta, as fitoterapias de diversas civilizações, a alquimia chinesa antiga, a alquimia medieval, a acupuntura e outras medicinas, como a homeopatia, por exemplo, medicina ayurvédica, medicina quântica, medicina bio-ortomolecular que fazemos agora, que é muito importante. Vamos lá para o Hipócrates, o grande Hipócrates, 460 a 377 a.C., que falava, entre outras coisas, faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Ele é considerado o pai da medicina, estabelecendo praticamente os primeiros conceitos da medicina ocidental. No próximo slide eu falo algumas coisas de saúde pública, higiene. Ele fez o conceito de endemias, causado por males do clima, água, agricultura, má nutrição e costumes. Como se vê, é exatamente isso também, praticamente a etiologia da depressão. Males pelo clima, água, agricultura, má nutrição e costumes. Outras origens, ele estudou resfriado, pneumonia, cirrose, mau humor, tuberculose, malária, diarreia e etc. Tem 3 frases do
Hipócrates, no próximo slide, que eu gosto muito. O médico deve reconhecer e saber qual que é o medicamento do próprio corpo, tem a ação do médico, que não é única, e a vontade de viver do paciente. Esta última frase tem muito a ver com o tratamento da depressão. Afinal de contas, essa é um dos grandes problemas para que a gente fale, porque às vezes o depressivo não quer mais viver, ele não vê saída no fundo do poço. E aí sim, quando a medicação alopática é de fundamental importância. A Cláudia quer que não deixe nada para trás, fale tudo hoje. Só se eu disparar aqui a metralhadora e não vou conseguir, Cláudia. Tem muita coisa para falar. Vou ser desrespeitoso com você e comigo mesmo e com todos os internautas se eu fizer isso. Medicamento do corpo. A imunidade, a sabedoria do corpo, a homeostase, ou seja, o equilíbrio. Nós estamos falando, quem está falando isso é o Hipócrates, o pai da medicina ocidental. A ação do médico, por intermédio de medicamentos, cirurgia ou psicoterapia, para avaliar os humores. Tem 4 grandes humores: sangue, bile, astrabile e pituita. O equilíbrio é saúde, o desequilíbrio é doença. Ou seja, nós temos esses 4 humores dentro de nós, né? Sangue, a bile, astrabile e pituita. E a alopatia surgiu para ajudar a natureza, contrarius curantor, ou seja, o antagonismo como princípio. Muito bem, no próximo, ainda falando do Corpus Hippocraticum, a vida é certa, a arte é longa, a experiência enganosa e o julgamento difícil. Olha só que raciocínio, uma pequena frase, né, desse Corpus Hippocraticum, que tem uma série de livros. Eu, infelizmente, ainda não os li, mas está na minha lista de leituras, com certeza. A vida é certa, a arte é longa, a experiência enganosa e o julgamento útil. Olha aqui para mim, voltando, o Marcelo, por gentileza. Hipócrates fala uma coisa que eu tenho defendido em relação à prática da acupuntura, né? Porque as pessoas falam, a técnica é uma técnica, mas ela é uma técnica que exige. Outro dia fizemos um programa na Rádio Trianon, eu entrevistei a Maria Fernanda Jacó, fisioterapeuta, acupunturista, e a gente estava falando exatamente de que para praticar a acupuntura a gente precisa amar não só a acupuntura como técnica, entre aspas, mas também aquele paciente que nos procura. Outro dia atendi um colega e estava explicando sobre o arquétipo do médico ferido. Médico, muito sensível, gente boníssima, coração maravilhoso. E quando eu falei do arquétipo do médico ferido, ele ficou, nossa, eu não sei o que é isso, mas me arrepiou. E ao explicar, ele ficou muito emocionado. Os olhos marejaram. Que o arquétipo do médico ferido diz exatamente, segundo Jung, que os nossos pacientes nos trazem as feridas que temos que tratar dentro de nós mesmos. Isso não pode ser uma técnica. Isso não pode ser algo frio. Tem que ter amor, tem que ter sensibilidade, tem que ter disponibilidade, né? Tem que ter coragem, tem que ter amor pela profissão e pelo ser humano e na transformação dele em algo melhor. Porque ao transformar o meu paciente em algo melhor, eu estarei, como terapeuta, me transformando em algo melhor. Por conta disso tudo, eu costumo chamar a acupuntura de arte-terapia. E essa frase do Hipócrates vai ao encontro do que eu defendo. A vida é certa, a arte é longa, a experiência pode ser enganosa e o julgamento é difícil. Então, para ser um bom acupunturista, precisa saber disso tudo. Um bom terapeuta ortobiomolecular precisa disso tudo. Um bom terapeuta floral tem que saber disso tudo. Um bom homeopata, um bom psiquiatra, um bom cirurgião,
um bom psiquiatra, um bom ortopedista. A vida é certa, a arte é longa, a experiência pode ser enganosa e o julgamento disso tudo é difícil. Conhecimento atual da acupuntura, eu peço para o Marcelo colocar o nosso próximo slide, por gentileza. E em seguida, conhecimento atual da acupuntura, a gente já pode pular para o outro importante ramo da medicina tradicional chinesa. A acupuntura é uma técnica, uma arte terapêutica milenar, que é ao mesmo tempo um dos mais antigos sistemas de cura e manutenção da saúde, e eu defendo o que está escrito embaixo. Tudo para ser um dos métodos mais utilizados no futuro, tanto aqui no Brasil e no mundo. Para se ter ideia, a acupuntura existe há 5.000 anos, quando o imperador Huangdi começou a conversar com seu médico, Qipo, e produziu um livro base de todas as técnicas da acupuntura. O Ling Shu, que é o próximo livro, esse aí é a origem, pode pular, isso, esse é o livro original, ou se acha que tem esse livro original em chinês, falando da origem da acupuntura. Entretanto, a verdadeira acupuntura, ela é baseada na transmissão do conhecimento de boca a ouvido, como a gente pode ver no próximo slide. Os mais sábios transmitem o conhecimento aos mais novos, não escrevendo, mas falando de boca a ouvido. É uma coisa muito interessante. Esse tipo de conhecimento, né, que passa de pai para filho, de filho para de avô para neto e etc. É muito interessante realmente esse tipo de transmissão de conhecimento. Então os sábios chineses ensinaram, Marcelo, que a Terra é Yin. Será que a gente consegue? Porque tem vários movimentos nessa apresentação. A Terra é Yin, isso. A Terra é energia Yin. Olha que bela foto. A Terra está precisando de muito amor, muita mudança, com os acontecimentos deletérios que estão acontecendo tanto aqui em Minas, quanto que aconteceu lá na França. Esse é o nosso planeta que está precisando modificar o nosso padrão energético, porque tudo que ocorre também no planeta é a soma dos valores que os seres humanos acabam emitindo e vivendo. E o céu é Yang. Nós precisamos olhar mais para o céu, onde tem todas as origens do planeta, das estrelas e nós, que somos pó de estrelas, como diz a poesia, e de uma certa maneira a nossa própria origem, como diz o próximo slide. Yin e Yang, uma energia. O Yin é a energia que é o alimento e o Yang é o ar que respiramos. E precisamos ter o quê? Uma harmonia e um equilíbrio entre estas energias. Volta aqui um pouquinho para mim, Marcelo. Entre o Yin e o Yang, o casamento do céu com a terra, o elemento masculino com o elemento feminino, deste casamento surgem 3 filhos. E, na verdade, 5 filhos, né? São 5 elementos, né? Mas se a gente considerar pai e mãe, são 3 filhos. Aí é uma longa discussão, não vamos entrar aqui, mas vamos falar que desse casamento surgem 5 filhos. E esses 5 filhos são chamados os 5 elementos. O próximo slide, por exemplo, representa o elemento madeira, que temos nós dentro de mim. Marcelo? Isso, o elemento madeira, as árvores. Esse elemento madeira dentro de nós é expresso nos órgãos, no órgão fígado e na víscera vesícula biliar. Essa madeira, ela alimenta um outro elemento, que é o próximo, que é o fogo, que é o coração do intestino delgado. Esse elemento é maravilhoso, né? Porque a medicina chinesa fala do pensamento de barriga, ou pensamento visceral. É o pensamento realizado pelo intestino delgado, né? Exatamente o que assimila os nossos alimentos. E o pensamento visceral, ele é conseguido com o Wu Wei, ou seja, com o pensamento no vazio, no nada. Quando você para de pensar, você entra diretamente nesse pensamento visceral, no pensamento das vísceras. E não é à toa que o pensamento de barriga, coração e intestino delgado são um único elemento.
Hoje a medicina alopática fala que grande parte das patologias surgem do intestino, ou dos intestinos, né? Uma série de patologias estão sendo estudadas por conta dos intestinos. O fogo, depois que apaga, ele vira o próximo slide, que é este elemento, terra. Terra tem no corpo humano, o órgão é o baço e pâncreas, são dois órgãos para a medicina ocidental, de fato são dois órgãos, mas que para a medicina chinesa são dois, é um meridiano só, que é o baço e pâncreas, e enquanto víscera é o estômago. Dentro da terra existe o próximo elemento, que é o metal, que no corpo humano o órgão é pulmões e víscera, intestino grosso. Pulmões e intestino grosso, que no caso da depressão são temos que trabalhar muito, porque do ponto de vista emocional, enquanto o fígado é raiva, o fogo é alegria, terra é pensamento, preocupação, pensamentos obsessivos, o metal é a tristeza. Então, quando a gente vai trabalhar uma pessoa com depressão ou com tristeza, nós precisamos trabalhar este elemento, o elemento metal. E se a gente aquecer o metal, a gente vai para um outro estado da matéria, que é exatamente o estado líquido. E aí o quinto elemento é a água, que são os rins do ponto de vista do órgão e bexiga do ponto de vista da víscera. E no próximo slide nós temos uma circulação. Como é que isso funciona? A água, à esquerda do seu vídeo embaixo, no canto inferior, alimenta a madeira. A madeira, por sua vez, alimenta o fogo alimenta, depois que ele acaba, vira terra, portanto ele alimenta a terra por dentro contém em si o metal, e o metal, ao ser aquecido, vira líquido. No próximo slide nós temos uma integração do que a gente chama do ciclo de geração, ou seja, o que eu acabei de dizer, a madeira alimenta o fogo alimenta a terra alimenta o metal e o metal alimenta a água. Mas não é só... Peraí, Marcelo, volta aí um pouquinho, volta aqui para mim, por favor. Volta para mim aqui. Isso, esses 5 elementos, né? A madeira alimenta o fogo alimenta a terra alimenta o metal alimenta a água alimenta a madeira. Isso é um ciclo que a gente chama ciclo de geração entre os elementos. E como vimos, cada elemento tem um órgão e uma víscera. Então, quando a gente faz a pulsologia no consultório, em que a gente vai estabelecer os pontos de acupuntura para tratar cada patologia, inclusive a depressão, a gente precisa saber como é que está a energia de cada um destes órgãos. Madeira, fogo, terra, metal, água. Madeira, fígado e vesícula. Fogo, coração, intestino delgado. Ainda tem 2 funções. Triplo reaquecedor, circulação e sexualidade no fogo. Na terra temos o estômago e baço pâncreas. Metal, pulmão, intestino grosso e água, rins e bexiga. Então, nessa integração de geração, a gente precisa identificar o que está acontecendo do ponto de vista fisiológico, emocional, mental e psíquico do nosso paciente. Mas, além desse ciclo de geração, tem um ciclo também de repressão, que a gente chama de avô-neto, né? Quer dizer, os pais criam os elementos e o avô vai lá e reprime, ele vai lá e educa. Ao menos deveria ser assim, né? Antigamente, na China antiga, era assim. Hoje, a mãe estraga os filhos e os avós estragam mais ainda, né? Fazem tudo o que a criança quer e a gente acaba criando aí pequenos ditadores, pessoas absolutamente problemáticas, né? Outro dia eu fui jantar num restaurante com o meu filhote, fomos num restaurante japonês, muito bacana, entramos num tatame ali, numa sala reservada com ar-condicionado, chegaram umas crianças ali, tá frio, aí o garçom foi lá, desligou o ar, nem perguntou pra gente se a gente queria que desligasse ou que reduzisse um pouco a temperatura, e uma algazarra, uma gritaria que nos obrigou até a falar, olha, nós estamos querendo conversar, bater um papo, tivemos que sair para trocar de mesa, porque o incômodo realmente foi muito grande, né? E aí o dono do restaurante veio falar, eu falei, olha, nós estamos se criando pequenos ditadores que acham que o umbigo é o centro do mundo. Infelizmente a gente vê muito isso por aí.
E pessoas que nem percebem, pais, mães que nem percebem o animalzinho doméstico que estão criando e que vão virar seres bem complicados. Muito bem, no próximo slide, que aliás eu acho que vai ter que ser o último do nosso programa de hoje, mas eu prometo que a gente vai dar continuidade a esse programa, é exatamente isso. A madeira gera o fogo, nessas setas pretas contínuas, o fogo gera a terra gera o metal gera água. E a água gera madeira e aí vai o ciclo de geração. O ciclo de inibição, ou avoneto, o ciclo de repressão, a madeira tira da terra o seu alimento, portanto a madeira esgota a terra com a água, né? Seca a água, se você jogar a terra em pouca quantidade de água, obviamente vai virar um pouco de barro, mas a água vai sumir na terra. A água apaga o fogo derrete o metal, e o metal, como eu pus aí aquela imagenzinha do machado, o metal corta a madeira. E aí tem o ciclo de repressão, né? De novo, madeira, terra, metal, madeira, água, fogo, fogo, metal. Voltando aqui para mim, Marcelo, por gentileza. Então é exatamente isso, o equilíbrio entre o ciclo de geração dos elementos e o ciclo de repressão, que é a estrela de 5 pontas, é o equilíbrio da geração e da repressão que dá a saúde. Por exemplo, distúrbios de pulmão, né, por distúrbios que podem ser falta de terra ou excesso de fogo, enfim, podem dar uma série de problemas, de desequilíbrios que vão gerar a depressão, que geralmente é insuficiência de fogo, coração, intestino delgado e alegria, excesso de terra, pensamento obsessivo, excessos ou insuficiências de pulmão, geralmente é excesso. O pessoal briga e tal, mas o pulmão é o órgão da tristeza. Se ele está em excesso, a pessoa está com muita tristeza. E aí falta madeira também, que vai alimentar o fogo, enfim, aí precisa fazer um equilíbrio energético que precisa ser melhor equilibrado. Eu já falei aqui no nosso calendário de programas, eu me comprometo a falar no dia 21 de dezembro, dar continuidade a esse tema. Eu vou falar das entidades viscerais. Cada uma dessas vísceras tem o que a gente chama de entidade visceral e é responsável por uma série de emoções, etc. O que dá para a gente trabalhar, inclusive, no consultório. Nós estamos em cima da nossa hora. Até que horas eu posso ir aqui, Marcelo? Acabou, né? Nós estamos terminando o nosso programa, infelizmente. Tenho mais 2 minutos. Eu agradeço ao Iago Matsumoto, que assumiu o nosso Twitter. Obrigado, Iago, pela sua participação e informação. Eu, tão logo termine esse programa, nós vamos colocar no ar no YouTube. Eu convido vocês para visitar o site do YouTube, João Carlos Baldan, e tem um outro canal também que chama Além de Agulhas. Eu estou subindo nos dois e peço para que visitem o site www.jcbaldan.com.br, colocando o nosso GC, por favor, Iago. O endereço do site www.jcbaldan.com.br. No final da página, infelizmente eu não estou conseguindo colocar o site no ar, mas bem no lado inferior à direita, eu coloquei uma informação muito importante, que é o Lá em 432 Hz. Dizem que os nazistas baixaram o 432 para 430 para criar confusão, medo e etc. E que o 432 Hz é uma vibração para o cérebro, para o corpo, para a saúde, para a paz e para o bem-estar. Eu recomendo para as pessoas que estão enfrentando problemas de depressão clicar no final da página, tem lá 432 Hz. Tem uma matéria que eu explico isso, também está no topo do site, mas se você, antes de dormir, ouça aquilo. São 4 horas, mas é uma vibração só, é uma nota só que dá algumas nuances, mas são 432 Hz. Está disponível lá no site. Dizem que por volta de 5.500 a.C., os sumérios afinavam seus instrumentos só nessa frequência. A nota lá, em vez de vibrar 430 vezes por segundo, vibra 432. Gênios da música, inquestionáveis como Mozart,
e Verdi, além de outros, mantinham a afinação dos seus instrumentos por intermédio desse Lá, em 432 Hz. Então eu convido você para ler a matériazinha que tem lá, abrindo o site em cima, no menu tem lá 432 Hz, e no pé da página do lado direito, bem embaixo, você vai ter acesso a um link do YouTube desta vibração que realmente já tem muitas pessoas comentando, estou dormindo melhor, estou mais calmo e etc. Então é uma vibração para que, uma nota em vibração que vai te ajustar. Eu conheci isso por intermédio do Alexandre Távola, que será nosso entrevistado na próxima semana aqui no Salutes. Ele é engenheiro, ele está desenvolvendo equipamentos eletrônicos para a gente fazer biorressonância, diagnóstico. Ele trabalha numa empresa que é a Nova Ciência e ele é um cara muito inteligente, muito claro, inclusive trabalha no Hospital das Clínicas na área de oncologia. Ele tem muitas informações importantes. E ele que alertou durante uma aula do curso de pós-graduação para esse 432 Hz. Eu particularmente, eu gosto bastante, portanto, eu recomendo que você utilize. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua disponibilidade. Convidando você para a próxima segunda-feira, estaremos aqui novamente para mais um Salutes, como eu disse, entrevistando o Alexandre Távola e depois em seguida o Dr. Naif, depois o Dr. Cáter e a Leniane, e vamos ter muitos programas bem interessantes daqui para frente. Eu agradeço a sua atenção, desejando um ótimo final de dia, um ótimo dia, segunda-feira ainda, e uma ótima semana. Nos vemos na próxima segunda-feira, 14 horas, aqui ao vivo. Boa semana a todos.